Durante o famoso Renascimento italiano, retratar uma mulher quase sempre era colocar ela dentro de uma caixinha, de um ideal de virtude. O mais comum dessas pinturas era mostrar as mulheres de perfil, que era uma posição estática e que principalmente evitava o contato visual. O rosto nunca devia expressar dúvida, desejo, nada, nenhuma emoção. E esses retratos funcionavam como declarações visuais da pureza, status e obediência dessa mulher. Eles eram exibidos em cerimônias, casamentos e salas de recepção. O objetivo nunca era de fato revelar quem era aquela mulher, mas garantir que ela encarnava o que se esperava dela, que ela era uma representação do que a família deveria ser. A Itália do século XV, especialmente nos estudos, nas séries, nos livros, ela é sempre muito lembrada como um lugar de muita efervescência intelectual e muito artística. Isso de fato era verdade, mas isso só se aplicava quando a gente estava falando de homens. Essa Itália que a gente está pensando lá do século XV tinha muitas hierarquias rígidas. Enquanto os homens ocupavam o espaço da razão e da palavra pública, o feminino era muito associado ao silêncio, à devoção e ao controle do corpo. O objetivo de vida de uma mulher era, de fato, ter um filho e cuidar da casa. Foi justamente nesse contexto que o retrato feminino que a gente vai falar sobre agora surgiu como uma imagem meio que reguladora. A posição do corpo, o tipo de penteado, a ausência de expressão, tudo era muito bem pensado para manter o decoro. Como diz a historiadora Kia Valent, o perfil dizia pouco. O perfil era inibidor e ele impedia o diálogo. E é justamente nesse cenário que Leonardo da Vinci propõe algo bem inovador para sua época. Ele não nega os códigos do retrato, mas ele acaba subvertendo eles. Em Ginevra de Benci, pintada por volta de 1474, a jovem impressionantemente não está de perfil. O rosto é frontal e o olhar, direto e fixo, interrompe a neutralidade esperada dos retratos femininos da época. Citando de novo aqui a Valent, a mulher, nesse novo tipo de retrato, passa a ter rosto antes de ter função. Leonardo tem fama até hoje de ser um artista muito sensível, muito observador, e isso era verdade. Ele gostava muito de observar a natureza, gostava muito de registrar ela, registrar a anatomia humana, e dentro desse contexto e dessa forma de pensar dele, ele olha a mulher não apenas como um objeto, ele de fato a observa e transforma isso no motivo das suas pinturas femininas. Em A Dama com Arminho, Cecília Gallerani não está parada. O corpo gira levemente, a mão segura o animal, mas parece prestes a se mover. Atenção à vida. Já em La Belle Fenouillet, o contato visual é direto, quase desafiador. É uma mulher que existe diante do observador e não para ele. Leonardo estudava a musculatura facial, o movimento dos olhos, o peso dos ombros. Ele procurava a alma das pessoas nas pequenas expressões. E as suas figuras femininas, elas não são apenas belas, elas são complexas. A sua famosíssima Mona Lisa é um exemplo muito claro disso, já que ele consegue atingir essa presença do personagem em outro nível. A mulher não apenas olha, ela também acompanha, ela observa. O sorriso da Mona Lisa é muito ambíguo e o fundo é instável. Há ali uma espécie de autonomia sutil. O retrato, ele não afirma, ele sugere. E talvez por isso, até hoje, ele provoque tanto desconforto e tanta vontade de descobrir mais sobre ele. Ele não é apenas uma imagem para ser vista, é uma imagem que parece ver o espectador de volta. O que o Leonardo oferecia para as mulheres que ele retratava não era exatamente uma liberdade, mas era um início de presença, algo diferente do que elas estavam tão acostumadas a conhecer. E citando de novo aqui a Valent, naquela época, nenhuma pessoa não autorizada deveria olhar nos olhos da dama, muito menos alcançar seu íntimo. Ao permitir esse olhar, o Leonardo rompe algo. Suas mulheres não são apenas imagens, elas são presenças suspensas entre o gesto e o olhar. E acho muito importante dizer também que a gente não pode chamar Leonardo da Vinci de um feminista, porque o feminismo surgiu muito depois em um contexto completamente diferente. Isso seria colocar uma moral dos nossos dias atuais em cima de outro contexto histórico. O feminismo, como teoria e prática política, só surgiu de fato séculos depois, com outros corpos, outras urgências e outras vozes. Mas isso não impede que a gente reconheça a tensão que as suas imagens produzem até hoje. O gesto de dar olhar, expressão e presença a figuras femininas em um tempo que as retratava como ícones silenciosos é, no mínimo, uma ruptura muito interessante. O que o Leonardo fez de fato foi abrir um espaço que talvez essas mulheres não conseguissem ter acesso no seu cotidiano, e que mesmo que elas pudessem ter tido ele por só um momento, ele está registrado para sempre.
E a gente sempre pode olhar para essas imagens e lembrar delas, como elas realmente eram.